Bem-vindos a mais... Você começa tarde. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ele e a Torá. E hoje nós começamos novamente com nossos estudos da Parashá. E nada melhor do que começar com a primeira Parashá. Estava sem vídeo, hein? 01, a Parashá Bereshit, onde nós retornamos ao ciclo, né? A Haftará dessa Parashá é Isaías 42, 5 e 43, 10. Brit Hadashá, Mateus 3, 1 e capítulo 4, 25. E a Aliá é Gênesis 1, capítulo 2. todo, e no capítulo 2 até o versículo 3. O que é Aliá? A palavra hebraica Aliá é subida, quer dizer degrau, subir. Então a gente começa a semana com a Parashá e vai subindo os degraus. Vamos, cada dia a gente lê uma parte. Não é bem um versículo, às vezes eles vão repartir certinho para que dê os 7 dias da semana. Então assim, a gente começou agora essa sequência de vídeo, novamente, gravar Parashás, Parashot. E eu não sei como que vai ficar, se eu vou fazer, porque eu queria fazer assim, todo dia um vídeo pra falar da Aliá de cada dia. Mas às vezes vai ficar muito extenso. Esse vídeo mesmo acabou que eu tô falando só da Aliá, do primeiro dia, que aliás foi domingo. Só que como teve esse Hatorá, o final do Sukkot, sem Hatorá, então eu tô gravando agora, na quarta-feira, que não seria a primeira Aliá. Mas pode ser que fique muitos vídeos, eu não dei conta, então eu tô pensando ainda, gente, vocês podem dar uma ideia, mas eu fazer, tipo, 2, 3 Aliá, né, de não pegar toda a Parashá, né, porque realmente a Parashá toda é comprida, e vamos ver, né. E vamos pro... Nossa, tem imaginação. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se das águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cujas sementes esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse Deus também: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Estejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. Viu Deus que isso era bom? Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas, os enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra. Sobre o firmamento dos céus, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie.
E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Viu Deus quanto tudo fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra de todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus. O sétimo dia o santificou, porque dele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Comentando um pouco, então, no princípio o Eterno criou céus e terra. Isso simboliza que ele criou o mundo espiritual, no caso, os céus e a matéria, que seria a terra. Assim como existe corpo celeste, existe o natural, como Saul diz em Coríntios. Também há corpos celestes e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres, quer dizer que os dois têm a sua glória. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. Você vê que sempre está falando do sol, da lua, como estando representando o céu, a terra. E outra das estrelas, porque até entre as estrelas há diferença de esplendor. Podemos aprender também com essa aliá, é que para Israel começa o pôr do sol, né? Você sabe que começa na criação, começa na viração, né? No pôr do sol. Porque a cada dia da criação você vê que o Eterno fala, houve tarde e manhã, e não menciona a noite. Podemos ver também nessa aliá que no capítulo 14 o Eterno diz que fez os luzeiros para sinais. Essa palavra sinais no original hebraico é moed, a mesma palavra para festas em Levítico 23. Aliás, bem lembrado, acabamos essa semana a festa de Sukkot e Simchat Torá. E olha a importância das festas do Eterno, porque essas festas são sinais, tempos determinados para vivermos o significado de cada um por meio de Yeshua. Essa última foi Sukkot, representa Yeshua tabernaculando conosco, representa o reino milenar. E no verso 26, quando Deus diz, façamos o homem em nossa imagem, acreditamos que ele estava juntamente com Yeshua. Ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a Torá viva. E para finalizar essa aliá, o sétimo dia o descanso. Não que o Eterno esteja cansado, mas deu-lhe o exemplo e santificou, que quer dizer separou esse dia. Então o mandamento do sábado existe desde então, mas uma prova que não pertence somente aos judeus, mas a todo homem que quiser participar dessa mitzvah, mandamento. Quando guardamos o sábado, dizemos que ele é o Criador de todas as coisas. E aí eu quero perguntar, o que você pode falar que você entendeu? É até bom a gente fazer assim conforme, assim por aliar, porque a gente acaba reduzindo o assunto e dando mais assim atenção para aquele assunto. De repente você possa entender mais daquele assunto do que pegar toda a paraxá. Essa paraxá tem 6 capítulos, né? Só 6? Essa paraxá. Bastante, 6 capítulos. Às vezes é complicado você falar de todo capítulo. Gênesis, 6 capítulos. Não, aí vai ter a outra paraxá, que vai ter outra porção. Você sabe que é porção. Paraxá quer dizer porção. Então são porções que eles pegam, que já está dividido para dar exatamente 1 ano. Aquele ciclo novamente, 1 ano. Para terminar na festa de tabernáculos, terminar novamente a paraxá. O que você pode dizer dessa daí? Da paraxá desse Eliá, né? Eu aprendi de novo como que a Terra foi criada. De novo. A gente aprende toda vez, Breno. É sempre um significado. Eu sei. É sempre algo a mais. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Eu sei, mas eu quero dizer que eu aprendi isso de novo. Mas só que umas Aprendeu coisas tanto a que mais. você não tá falando. Fala aí então as coisas a mais aí. Coisas a mais? Que eu não vi. Uma coisa, nessa paraxá aí dos 7 dias lá cada dia Deus criou algo. Mas não vi nada sobre Adão ou Eva. Ou da serpente, ou da fruta. Porque você, no 6º dia, não criou o homem?
Você não tá... Sim, eu sei. O sexto dia foi... Criou o homem. Sim, mas Depois, você na não- outra aliar, no outro capítulo, só na vai outra falar aliar. que... Porque daí Adão vai vir, ele vai se sentir sozinho, cuidando dos animais. Aí o É. Eterno vai ver, vai falar, né? Nossa, sua vida tá muito tranquila, vou te dar um problema. Brincadeira. Não. E faz a mulher. Vai ser nas outras aliás que eu não sei a proposta, como eu falei no começo do vídeo, eu não sei como que vai ser. Porque eu queria fazer cada dia a sua aliar, né? Pra gente poder entender melhor o assunto. Por isso que não foi falado da serpente nem nada. Porque aqui nós falamos só do capítulo 1. Mas, como eu não sei se vai dar pra cada dia fazer um capítulo, porque, né, é muito puxado, eu quero pegar algumas aliar para não ter que fazer a paraxá completa. Aliás, quem quiser até ver a paraxá completa, eu tenho a paraxá Bereshit do ano passado, né? Mas aí eu tô tentando fazer dessa forma. Vou ver se vai ficar bom. Se não ficar, eu volto pra forma tradicional. Mas de pegar algumas aliar, tipo assim, de uma ou duas, ainda mais que eu achar que não é mais importante, que é tudo importante, mas aquela mais legal de se falar, que vai, né, ser mais fácil. E fazer. Igual, vou ver se amanhã eu faço outra pra não ficar só nessa. Mas se eu não conseguir, pelo menos vai ter uma aqui da paraxá, né? Eu quero fazer toda semana cada paraxá. Então, pelo menos vai ter uma aqui, uma aliada paraxá Bereshit, né? Entendo. E aí, tem mais alguma coisa? Dia, noite? Você tem que ser mais participativo, meu filho. Tipo, em vez de ele falar dia ou noite, ele fala sol ou lua. Eu sou o quê? Como assim eu sou o quê? Não, isso aqui eu não entendi o que você falou. Entendi que ele tava falando sobre sol e lua. É isso, gente. Se gostaram do vídeo, compartilhem.